Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área. Começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 12 de maio de 2025, segunda-feira. Agora são aproximadamente 11h14 da noite. A gente vai começar aqui com uma matéria de um grande banco alemão, o Deutsche Bank. Traz aí uma matéria bastante interessante ao que tange a redução de tarifas entre Estados Unidos e China, o que pode, né, afastar sinais de recessão. Então, tivemos um dia bastante positivo, ainda refletindo esse efetivo acordo. Nós tivemos ontem analisando os mercados futuros lá nos Estados Unidos, todos já estavam operando em alta, e aqui cita na matéria que o recente acordo firmado entre Estados Unidos e China para reduzir tarifas e interromper temporariamente a escalada das taxas alfandegárias é interpretado por analistas do Deutsche Bank como mais um indício de que o risco de recessão global pode estar diminuindo. Então, pessoal, tivemos um dia bastante interessante, né? As três principais bolsas todas operaram em forte alta. Com certeza foi um catalisador aí para o dia de hoje. S&P subiu 3,26, Dow Jones subiu 2,81 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma forte alta de 4,35. Pessoal, lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico programado no calendário norte-americano. Vindo para o Bitcoin, um movimento oposto ao que foi o dia de hoje em relação às três principais bolsas. Tivemos um recuo aí de aproximadamente 1,28. Neste momento aqui para nós, preço a mercado 101.976 dólares. Então, vamos ver o que rolou ontem após a análise e as perspectivas aí para o final do dia de hoje, segunda-feira, já pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas, nós estávamos aqui mais ou menos nessa proximidade, fizemos aí algumas marcações como referência, tínhamos identificado a finalização dos lotes que estavam posicionados na região dos 105 mil dólares, o que evidentemente, né, facilitaria aí uma eventual movimentação por parte dos compradores. Também estávamos analisando como seria o comportamento dos players em relação a esse suporte diagonal. Nós estávamos utilizando aí como uma forte referência ao que tange, né, pessoal? Rompimento pelos vendedores ou a recusa de preço pelos compradores. Então era imprescindível você acompanhar o mercado aqui na proximidade deste nível de preço, aqui próximo dos 104 mil. Vocês podem perceber que houve de fato aí a confirmação de rompimento e tínhamos aí como parâmetro, né, uma zona conflitada aqui na proximidade dos 102.420. Tecnicamente era esperado aí uma eventual reação mais incisiva por parte dos compradores, desde que, né, pessoal, apresentasse volume comprador ou até mesmo um candlestick com um padrão de força, né, uma forma aí de induzir os compradores novamente a reagirem em vista da perca dessa região. Então, quando a gente reduz o tempo gráfico, acho que fica bastante visível, pessoal, a ausência de volume comprador, né, nessa região. É fundamental que esses pontos você esteja atento, né? Aqui no tempo gráfico de 2 horas fica bastante evidente, né? Tivemos aí um, um baixo volume comprador, praticamente, né? Ele acabou sendo engolfado aqui por esses dois candlesticks, também no gráfico de 2 horas, e aí, né, de fato, perdemos essa região e viemos buscar, né, o nosso outro suporte, né, secundário, que tecnicamente faz alusão a esses topos aqui. Então houve, né, o rompimento no dia 8 de maio,
estávamos utilizando como uma resistência diagonal, houve o rompimento com confirmação, automaticamente passou a ser um novo suporte. Então percebe-se aí o respeito mútuo do mercado ao que tange, né, a retração imediata após a proximidade do preço. Então, pessoal, o que a gente percebe de cenário daqui em diante? Primeiro, algumas atualizações serão feitas neste momento, tá? Devido aos múltiplos rompimentos nessa região de ambos os lados, a gente descarta essa referência. Ao mesmo tempo, a gente atualiza esse suporte ou antigo suporte diagonal com uma nova resistência. E também vamos utilizar aqui como referência de resistência a região de máxima efetivada aí já na segunda-feira, 3 horas da manhã. Então tivemos a proximidade aí dos 105.800, né? Fizemos a identificação dos lotes na proximidade aqui de onde foi o preço. É importante, né, analisar o livro. A gente percebeu que o livro, pelo lado dos vendedores, estava bastante cheio. Tínhamos concentração de lotes em diversos níveis até a proximidade do topo histórico. E vocês podem perceber, né, pessoal, a facilidade que é mover preço quando temos um livro vazio. E isso foi sinalizado pelo lado dos compradores. O livro estava totalmente vazio. Olha como foi fácil o preço buscar níveis inferiores aqui na proximidade dos 100.700, quando não há acumulação de lotes no livro de ofertas. Então é sempre importante você analisar o livro, porque um livro vazio, a facilidade de mover preço é muito fácil, seja para os dois sentidos, tá? Seja para o mercado buscar novos níveis de preço, seja para o mercado buscar níveis inferiores de preço. Então, pessoal, o que a gente percebe de imediato, né? A gente já analisa uma eventual recusa de preço aqui na média de 20 períodos, isso pelo tempo gráfico de 4 horas. Então, seria imprescindível, né, para a gente buscar novamente aqui essa região, que agora é uma resistência diagonal, né, o rompimento dessa média. Então, se houver de fato a recusa de preço, bem provável que voltaremos novamente aqui nessa região de suporte e é fundamental que tenhamos volume comprador ou candlestick com padrão de força, tá? Então, sempre utilizando aí um tempo gráfico maior. Eu costumo utilizar tempo gráfico de 4 horas, né, para cima, justamente para identificar aí essas condicionantes. Então, essa possibilidade de vir buscar novamente essa região, ela é bastante grande em vista de que já temos aí, desde as 9 da manhã, preço fechando abaixo da média, tá, pessoal? Então isso é um péssimo sinal e a nossa expectativa, né, é que os compradores possam reagir com mais protagonismo aqui nesta região. Por quê, pessoal? Na ausência também de volume comprador, né, ou candlestick com padrão de força, nós poderemos ter a confirmação de rompimento e, evidentemente, iremos para níveis inferiores, tá? E eu acredito que tem potencial para buscar a proximidade dos 98 mil. Então, um péssimo sinal para nós que estamos buscando aí o nosso objetivo terciário, né? Que é a aproximação do topo histórico. Então, basicamente são essas as condições, né? Sem o rompimento da média, não temos uma clara sinalização da busca por essa resistência e, evidentemente, né, a busca aí pela proximidade do 106. Então, seria fundamental, né, você acompanhar este momento, né, até aí pela madrugada e amanhã, justamente porque estamos em uma encruzilhada, né? Nós estamos basicamente próximos de um ponto de decisão, justamente para saber que rumos, né, o Bitcoin
irá buscar. Então, recomendo todos vocês acompanharem todos estes níveis. São essas as condições que temos no presente momento. E basicamente é isso, tá, pessoal? A gente fez aí as atualizações no gráfico aqui para vocês. O que nos resta, né, é torcer para que de fato haja o rompimento da média para que, né, possamos buscar esses 2 pontos. Lembrando que sempre haverá uma eventual bateção de cabeça, né, após aí a proximidade, tá? Seja esses níveis superiores, né, essas marcações com essas referências, seja os níveis inferiores, né, aqui mais para baixo. Então é isso, né? Vamos todos acompanhar. Essas são as possibilidades até a nova análise de amanhã. E vamos finalizar aqui no livro de ofertas rapidamente, ver se houve alguma alteração que seja interessante compartilhar com vocês. Ó, pessoal, pelo lado dos vendedores, a gente vê um pouco mais de acumulação de lotes em relação aos compradores, tá? Região dos 105 mil, novamente temos aproximadamente 10 bilhões de dólares posicionados. Região dos 106 mil, próximo aqui da nossa nova resistência como referência, temos também quase 17 milhões e meio de dólares. Região dos 107 mil, temos mais 15 milhões de dólares. Região dos 108 mil, mais quase 11 milhões e meio de dólares. Região dos 109 mil, mais quase 12 milhões de dólares. Enfim, temos aí bastante lote, né, posicionado pelo lado dos vendedores. É o que acaba tornando muito mais difícil, né, pessoal? A gente buscar aí a região topo histórico. Mas, né, pelo cenário macro, temos potencial. É óbvio que a gente vai fazendo um pouquinho por dia aí, né, pessoal? Acho que esse é o propósito do canal, né? Irmos, né, por partes, né, tentando acompanhar diariamente aí a movimentação do preço, né, com o intuito de antecipar essas movimentações. Mas acredito que teremos melhores dias. É óbvio que eu preciso, né, de algumas confirmações, né, evidências, tudo que possa nos trazer aí uma maior clareza e, consequentemente, né, assertividade. Então, basicamente é isso. Pelo lado dos vendedores, ainda se mantém bastante lote posicionado a estes níveis de preço. E pelo lado dos compradores, novamente um livro diluído. Infelizmente, não temos acumulação de lotes, né, pelo menos na proximidade aí do preço a mercado. E aquela história, né? É um péssimo sinal porque é muito fácil mover preço com livro vazio, tá? Então, temos que estar atentos a este detalhe, justamente porque isso pode facilitar, né, inclusive uma movimentação aí mais incisiva por parte dos vendedores. Lembrando que temos os ETFs operando aí durante a semana pelo horário comercial, e isso também é um indicativo de que muita coisa pode acontecer, inclusive é bastante favorável a nós aí que estamos buscando, né, níveis superiores de preço. Então temos condições ainda, né, pessoal? A gente teve uma amplitude bastante grande aí, pelo menos até o dia 22 de abril, né, que tecnicamente foi aí, né, uma movimentação quase que verticalizada, né? A gente sabe que o preço não sobe direto, então talvez ainda não seja o momento de se preocupar aí pensando no mercado devolvendo todos esses ganhos. Então vamos manter a tranquilidade, fazendo nosso trabalho aqui diariamente.
torcer aí para que essas evidências que são importantes, né, todas essas condicionantes possam ser apresentadas já nas próximas horas, né, ou já para amanhã, porque sem essas evidências aí, com certeza fica muito mais difícil a gente almejar uma guinada do preço, pelo menos no curto prazo, tá? Acho que vale salientar também, pessoal, região próxima aí dos 98, né? A gente tem a média de 20 períodos no diário, basicamente paralela aqui, a região que denota um ponto bastante forte ao que tange os compradores reagirem aí de forma mais decisiva, né, considerando aqui a perca, né, dessa região. Mas acredito que terá uma eventual bateção de cabeça e a partir daqui, obviamente, a gente vai colher essas evidências para dar continuidade aos trabalhos. Então, vamos todos acompanhar. Estamos aí a 1h30 para o fechamento desse candlestick atual, no tempo gráfico de 4 horas. É algo interessante que o volume vendedor, ao que parece, vai ser menor do que o volume comprador do candlestick anterior. Então ainda não entregamos a toalha, né, no sentido de buscar de fato novamente aqui o nosso suporte. Quem sabe teremos uma reação dos compradores já a partir da 1 da manhã para concretizar o rompimento e buscarmos esses 2 pontos novamente aí que estamos utilizando como referência. Então é isso, é um momento de cautela, é um momento você precisa ter paciência, analisar com frieza. A gente acaba ficando fora do mercado por muitas vezes, justamente, né, porque temos faltas aí de evidências, né, pessoal, de condicionantes e a gente precisa aguardar, né, tentar colher o máximo aí dessas informações justamente para você tomar uma atitude ao que tange as oportunidades que o próprio mercado lhe oferece. Então é isso. É 11h30 da noite agora, segunda-feira. Vamos ver como é que vai desempenhar o mercado aí ao que tange essas novas marcações. E é isso que você deverá acompanhar até o dia de amanhã. Fechado, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Eu agradeço sua presença aqui comigo no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É bastante importante aqui para nós, para gerar um maior engajamento, chegar a mais pessoas. Infelizmente, temos grandes problemas com o algoritmo do YouTube e do TikTok. Infelizmente, nosso conteúdo acaba não chegando para mais pessoas. Eu acredito que seja bastante comum para todos os canais que trazem esse tipo de conteúdo, mas a gente vai tentando da melhor maneira possível fazer com que todo esse material chegue a todos vocês. Fechado? Então é isso, uma boa noite, uma excelente semana, um grande abraço e a gente retorna amanhã.